Vinícius, tenho 25 anos, estou no terceiro ano de faculdade de matemática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu estou assumindo agora a frente de Matemática C. Eu espero conhecê-los pessoalmente muito em breve. Enquanto isso, vamos acompanhar os vídeos de Matemática C nessa playlist. Um abraço a todos. Eu sou o professor Vinícius. Eu vou dar continuidade às aulas do professor Eduardo. O professor Eduardo fez 2 vídeos nesta playlist de Matemática C e ele dividiu a aula 1 em 2 partes, são os vídeos anteriores. Este é o nosso terceiro vídeo e nós vamos dar a aula 2 agora. O que nós vamos ver? Ângulos consecutivos, ângulos adjacentes e congruência de triângulos. Dentro de congruência de triângulos, antes de começar com isso, a gente tem que definir triângulo, a gente tem que classificar os triângulos e assim por diante. E vamos começar agora com ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que possuem um lado em comum. Aqui nós temos uma ilustração. Nós temos quantos ângulos que nós podemos identificar aqui? Nós podemos identificar o ângulo AOC, formado por esse ângulo maiorzão aqui. Nós temos o ângulo de baixo, AOB, formado por esta parte aqui, por esse ângulo aqui. E nós temos também o ângulo BOC, que seria esse outro ângulo aqui em cima. Então, perceba que nós temos 3 ângulos aí. Quais são os ângulos consecutivos nesta figura? Nós temos aqui 3 pares para a gente comparar. Nós temos que ângulos consecutivos, nós temos o AOB e o AOC. O AOB e o AOC. Então nós temos o ângulo maior e o ângulo embaixo. Por que eles são consecutivos? Eles são consecutivos porque eles têm o lado AO em comum. Agora temos também o ângulo AOC e o BOC. AOC, o ângulo maior, e o ângulo BOC. A mesma situação, só que o ângulo fica em cima agora. E o que acontece? Nós temos o lado OC em comum, é o lado lá em cima. E nós temos também agora, para comparar o AOB e o BOC. AOB e o BOC. O que eles têm em comum? Eles têm o lado OB. E lembrando que OB é a mesma coisa que BO. Quando a gente vai fazer o ângulo em cima, a gente fala BOC. E quando a gente está falando de baixo, AOB. OB e BO são a mesma coisa, tá? E agora, ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são um caso especial de ângulos consecutivos. Eles são ângulos que não têm pontos internos comuns. A região interna de um não está dentro da região interna do outro. O que acontecia aqui, lá em cima na figura? Nós tínhamos que o ângulo AOB ficava dentro da região do ângulo AOC, região interna do ângulo. Então, ângulo adjacente não vai ter isso. Vamos ver quem seria o ângulo adjacente lá no desenho de cima. Ângulo adjacente seria só o AOB e o BOC. Porque nós temos um ângulo aqui embaixo e um ângulo lá em cima. O que eles têm em comum? Esse lado que fica aqui entre eles, o lado OB. E esse ângulo embaixo não fica na região interna do ângulo em cima. E eles compartilham um lado. Seria como se fosse os vizinhos de casas, né? Os vizinhos eles têm um muro em comum, né? Geralmente. E o terreno de um não fica dentro do terreno do outro. Então daria para fazer essa associação. Vamos para o próximo exemplo, vamos para o próximo conteúdo. Vamos classificar os triângulos quanto ao tamanho dos seus lados. Aqui à sua esquerda, nós temos um triângulo que tem 3 lados iguais. Como é que eu sei que são iguais? A gente está fazendo uma representação de risquinhos. O risquinho simboliza o tamanho de comprimento de cada segmento. O BC, que são os lados
os lados do triângulo, BC, CA e AB, são lados ou segmentos do triângulo, que formam o triângulo. Perceba que triângulo você precisa de 3 pontos que, quando forma a figura, a gente vai chamar de vértices, o vértice A, vértice B e vértice C. Nós temos os ângulos internos, representados em vermelho, e o lado oposto ao ângulo que fica no vértice A, o lado a gente representa com letra minúscula e o vértice em maiúscula. O vértice B tem o lado oposto a ele, Bzinho minúsculo. E o ângulo C tem o lado oposto a ele, chamado C minúsculo. O risquinho é uma representação do comprimento desses segmentos. Segmentos de reta não colineares, eles não formam uma linha reta, eles estão em direções diferentes, então eles se encontram e formam esse triângulo ABC. Esse risquinho é o comprimento dos lados, e como são 3 lados iguais, a gente chama eles de equilátero. Aqui no próximo exemplo, à sua direita, nós temos um risquinho aqui, um triângulo ABC com um risquinho e 2 risquinhos nos outros lados. Significa que o lado C e o lado Czinho e o Bzinho têm o mesmo comprimento. E o lado A tem um comprimento diferente. Quando o triângulo tem 2 lados iguais, a gente chama ele de isósceles. A propriedade do triângulo isósceles é que esses ângulos aqui da base são iguais. Então, esse lado BC, ele é o lado que se opõe ao ângulo formado pelo segmento de reta C e B, pelos lados do triângulo. Então, isso a gente chama de base. O segmento BC, que é o lado Azinho, é a base que a gente está chamando aqui. Mas nada impediria de a gente girar o triângulo e ver o triângulo de uma forma diferente. Aí a gente ficaria confuso em chamá-lo de base, não é mesmo? Mas então fica essa definição. É o lado que se opõe ao ângulo formado pelos lados que são de mesmo comprimento. Aqui embaixo nós temos um triângulo com 3 lados diferentes, com comprimento 1 risquinho, comprimento 2 risquinhos e comprimento 3 risquinhos. A consequência de terem 3 lados diferentes é que os 3 ângulos são diferentes. Um ângulozinho aqui com um risquinho, com o outro com 2 e o outro com 3. A gente chama esse triângulo de escaleno. Então são 3 lados diferentes. Aqui em cima eu deixei um parêntese, porque nós temos aqui um triângulo que a gente chama de retângulo, que significa que ele tem um ângulo de 90 graus, que também caberia 100 graus ali. Mas a gente vai estar trabalhando com grau por enquanto. Este ângulo aqui, como é que a gente classificaria ele? Vai depender muito do comprimento dos seus lados. Se eu disser que esse lado tem um risquinho e esse lado aqui tem um risquinho de comprimento, que ficou fraquinho, ó. Então significa que vai ser um triângulo isósceles, 2 lados iguais. Agora, se eu disser que esse lado de baixo aqui tem 2 risquinhos de comprimento, aí ele vai ser escaleno, porque a propriedade de um triângulo com retângulo que tem 90 graus, significa que esse lado aqui é sempre maior do que os outros dois, isoladamente. O Azinho é maior do que o Bzinho e maior do que o Czinho. Nós podemos comparar o Bzinho e o Czinho, eles podem ser iguais ou diferentes. Então o triângulo retângulo nunca vai ser equilátero. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, independente dos seus lados, serem iguais ou diferentes, é sempre 180 graus. Os ângulos internos são esses ângulos aqui que a gente coloca dentro do triângulo, né? Aqui tem 90 graus, então os outros dois têm que somar 90 graus para dar 180. Ângulos internos de um triângulo equilátero sempre vai dar 60 graus cada um. Um triângulo equilátero, como nós temos aqui na ponta da esquerda, no superior, sempre vai ser 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. É uma propriedade, né? Porque lados iguais
tem que formar ângulos iguais, né, nas suas pontas, nos seus vértices. Congruência de triângulos. Agora é outro conteúdo que a gente vê. Congruência de triângulo significa, nós vamos comparar esse triângulo azul da esquerda e esse triângulo azul da direita. Nós temos os vértices A, B, C e os vértices A', B', C'. Perceba, a congruência significa o quê? Significa que eles vão ter seus lados ordenadamente iguais e os ângulos ordenadamente iguais. O que isso significa? Que ao lado de um risquinho de comprimento que eu encontro aqui, eu vou ter do lado esquerdo aqui um ângulo 2 risquinhos e do lado direito um ângulo 3 risquinhos. E assim consecutivamente, o ângulo 2 risquinhos que eu encontro nos dois tem que ter 3 risquinhos e 2 risquinhos. A gente pode também refletir esse triângulo para baixo, né, independente da forma que ele se apresente. Eu posso inverter, o 3 risquinhos vem para cá e um risquinho vai para lá, mas eles sempre são as extremidades do comprimento de 2 risquinhos. O que eu coloquei em vermelho é o mesmo triângulo que representa como eles são equivalentes, vamos comparar com o triângulo da esquerda. O que eu fiz em relação ao ângulo da esquerda? Eu quis mostrar para vocês que nem sempre a congruência de triângulos vai se mostrar sempre triângulo na mesma posição. Esses ângulos aqui são evidentemente iguais, esses triângulos. Agora, e esse aqui, o que aconteceu? Eu girei esse ângulo aqui em torno do pontinho do vértice C no sentido horário, no sentido do relógio. Então, o C está aqui, o A veio para cá e o ângulo Bzinho, o ângulo B veio para cá, né, os vértices. Então são equivalentes essas três figuras aqui. Então os três ângulos são iguais e os três lados são iguais, respectivamente em suas ordens. E há 4 casos ou critérios de congruência de triângulos que são condições mínimas identificáveis. Isso significa que nós não vamos necessariamente identificar com todas as condições que nós temos aqui em cima, que fica muito evidente que são triângulos equivalentes. O primeiro caso que eu tenho que mostrar para vocês é o caso lado, ângulo, lado. Quando triângulos têm dois lados respectivamente congruentes, mais o ângulo formado por esses lados congruentes respectivamente, então tais triângulos são congruentes. O que isso significa? Nós temos um lado, um risquinho, um ângulo no meio aqui e um lado também de comprimento 2 risquinhos. Vamos ver melhor. Um lado aqui de um risquinho. Outro lado aqui de 2 risquinhos, outro lado de 2 risquinhos. E entre esses lados nós temos um ângulo, um risquinho. Então, esse é o caso lado, ângulo, lado. Por consequência, concluím'os que eles são triângulos congruentes, e aí a gente descobre que esse ângulo é o mesmo que esse ângulo B' é o mesmo ângulo que o B, e o ângulo C' aqui é o mesmo ângulo que o ângulo C aqui, na mesma posição em que eles se encontravam antes. O segundo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Quando triângulos têm dois ângulos respectivamente congruentes, mais o lado compreendido entre os dois ângulos respectivamente congruente, então tais triângulos são congruentes. O que nós temos aqui? Nós temos o ângulo, um risquinho aqui em cada triângulo, um lado adjacente a esse ângulo e um outro ângulo também adjacente a esse lado que a gente encontrou nos dois triângulos. Então esses dois triângulos são congruentes. Por consequência, os outros ângulos vão ser o outro ângulo que não foi encontrado aqui, o ângulo de cima, o ângulo A e o ângulo A', vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. O outro caso possível é quando os triângulos têm ambos os mesmos comprimentos de lado.
Quando os triângulos têm seus respectivos lados congruentes, então esses triângulos são congruentes. Se você descobre que eles estão na mesma ordem, ó, ângulo 1, lado 1, lado 2, lado 3, lado 1, lado 2, lado 3, por consequência, os ângulos formados entre os lados são congruentes também. O ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo B é igual ao ângulo B', e o ângulo C é igual ao ângulo C'. E o quarto caso é o caso de lado, ângulo e ângulo oposto, LAO. O ângulo oposto. Quando triângulos têm respectivamente congruentes um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, então esses triângulos são congruentes. O que está representado na figura aqui? Nós temos um lado, o lado BC e o lado BC'. Nós temos um ângulo, um risquinho aqui. O ângulo B e o ângulo B' são iguais. E o ângulo oposto a esse lado de um risquinho, eles também são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, lado e ângulo oposto ao lado. Isso identifica que são triângulos congruentes. Então, por consequência, esse último ângulo que sobrou, ângulo C', é o mesmo que esse ângulo C. E os outros lados, o lado A'C' é o mesmo lado, tem a mesma medida que o ângulo AC, que é o comprimento do lado AC, e o lado B'A', ou A'B', é o mesmo comprimento, tem o mesmo comprimento do ângulo AB. Então esses são os 4 casos de congruência de triângulos. Vamos dar mais uma definição antes de dar exercícios. Triângulo, podemos classificar os triângulos, além de classificá-los pelo comprimento dos seus lados, nós também podemos classificá-los quanto aos seus ângulos. O triângulo acutângulo é quando tem os 3 ângulos agudos. Os 3 ângulos agudos. O agudo significa menor do que 90. O triângulo retângulo, como nós já tínhamos visto, é quando tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo é quando tem um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Pode ser 120 graus, pode ser 91 graus e assim por diante. Agora, para terminarmos a nossa aula, vamos fazer alguns exercícios. Os exercícios que eu vou propor para vocês estão no livro de Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. Autores Oswaldo Doce e José Nicolau Pompeu. A editora é atual. A edição que eu vou usar é a 7ª e o ano dessa edição é 1997. Como eu não tive acesso à nossa apostila e acredito que vocês não estejam pegando as apostilas, eu peguei desse livro aqui. Desse livro que eu indiquei para vocês. Na página 47 desse livro nós temos o exercício 80 e ele é bem interessante. Classifique em verdadeiro ou falso. Letra A. Todo triângulo isósceles é equilátero? O isósceles, por definição, é quando tem 2 lados iguais. E equilátero é quando tem 3 lados iguais. Portanto, não é verdadeira essa afirmativa, não é mesmo? Todo triângulo, na letra B, todo triângulo equilátero é isósceles. O equilátero tem 3 lados iguais. E o isósceles tem 2. Então, se o triângulo equilátero tem lados, ambos, os 3 lados são iguais, então significa que nós temos sempre lados comparando 2 a 2, eles são iguais. Então é verdadeira essa afirmativa. Letra C. Um triângulo escaleno pode ser isósceles? O escaleno e o isósceles. Vamos ver um exemplo aqui. O escaleno. O escaleno nós temos aqui um triângulo. Nós temos aqui que escaleno tem os 3 lados diferentes. Se ele tem os 3 lados diferentes, ele pode ser isósceles? Ele pode ter 2 lados iguais? Não, isso é uma contradição. Se ele tem os 3 lados diferentes, eles não podem ser iguais. Não pode ter 2 lados iguais. Então é uma afirmativa falsa. Letra D. Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo?
Vamos ver. Triângulo isósceles tem dois lados. Aqui nós temos algumas figuras aqui que eu coloquei para vocês. Será que todo triângulo isósceles tem dois lados iguais? Será que eles podem ser acutângulo? Mas será que são todos? Nós conseguimos triângulo isósceles a gente define o triângulo que fica aqui em cima, se a gente quer menor, maior ou igual a 90 graus, e o que restar a gente divide igualmente para ficar dois ângulos iguais, ok? Então, essa afirmativa que todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo é falsa. Letra E. Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno? Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno? Vamos ver. Eu fiz um triângulo retângulo aqui. Todo triângulo, se eu fizer esse triângulo aqui escaleno, eles vão ter as três medidas diferentes. Agora, se eu puxar esse lado aqui um pouquinho mais para cima, para ficar com o mesmo comprimento do lado de baixo, ele vai continuar sendo o triângulo retângulo. Aí eu uno essa parte ali de cima, suponha que eles estejam no mesmo comprimento. Aí vai ficar dois risquinhos de comprimento do lado no lado que está vertical, e vai ficar dois risquinhos de comprimento do lado que está no horizontal, que são os catetos. Os catetos do triângulo retângulo são os ângulos, são os lados do triângulo que formam 90 graus na sua união, quando eles se encontram. Então, todo triângulo retângulo é triângulo escaleno? Não, ele pode ser isósceles também. Okay? Então é falsa essa afirmativa ali. Existe triângulo retângulo e isósceles? Existe, né? Se você fizer, na letra F ali, se você fizer o triângulo retângulo, como eu mostrei ali há pouco, com o mesmo tamanho, então não vai alterar nada. Ele pode ser isósceles também. Vai alterar só os ângulos, né? Formados pelos catetos. Entre os catetos e a hipotenusa, né? Na letra G, existe triângulo isósceles obtusângulo? Triângulo isósceles, dois lados iguais. Eu coloquei aqui um triângulo para vocês. Se esse lado for igual a esse, ele está dizendo assim, existe triângulo isósceles obtusângulo, significa assim, se esse ângulo que está em cima, em vez de 89 graus, for 101 graus, será que eu consigo tranquilamente fazer esse triângulo continuar sendo isósceles? É a mesma ideia que eu já tinha explicado. Se esse ângulo for 91 graus, eu vou separar os outros 180 menos 91, que vai ficar 180 menos 80, menos 10 vai dar 90, menos 1, 89 graus. Esses 89 graus eu vou dividir igualmente aqui, ó, nas bases, que o ângulo formado na base é igual. Então, 89 dividido por 2 vai ser esses ângulos ali. Então, existe triângulo isósceles obtusângulo. Se eu fizer 91 graus, ele já vai ser obtusângulo, né? Então, é verdade, como eu mostrei há pouco. E por último, na letra H, todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero. Todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero. Será que ele não pode ser escaleno? Todo triângulo acutângulo. Então, nós temos aqui um triângulo, nessa figura aqui em preto, um triângulo retângulo com os três lados diferentes. Portanto, ele é um triângulo
retângulo que se classifica como escaleno, não é mesmo? Então, troca esse ângulo de 90 graus por 89 graus. Aí ele já vai se tornar acutângulo, não é mesmo? Então, o que vai acontecer? Os outros dois ângulos vão ter que somar 180 graus. Então, 180 graus menos 89 que eu defini aqui, no lugar de 90 graus, eu tenho 91 graus. Esses 91 graus, para ele continuar sendo escaleno, ele precisa ser distribuído em ângulos diferentes. Então, esse 91 graus precisa dar dois ângulos diferentes. Isso é perfeitamente possível. Então, 45 graus mais 46 dá 90, 47 mais 44 dá 91, né? O 45 mais 46 dá 91, 47 mais 44 dá 91, 48 mais 43 dá 91 graus, e assim por diante. Outros ângulos são possíveis. Então, a ideia da letra H ali, de que só todo triângulo é acutângulo, ou é isósceles ou é equilátero, é falso, porque pode ser escaleno também, né? É uma afirmativa incompleta, então ela não está verdadeira. Então é isso que a gente tinha para trabalhar, né, nesta aula. Até a próxima aula. Um abraço.